Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Edu e qual que é a multa rescisória do atacante aqui do Cruzeiro. Enfim, ele participou de um programa nessa última semana e foi perguntado a respeito disso, que assim, temos alguma noção de qual seja esse valor. Quero falar com vocês também sobre o caso envolvendo assim, o Ábila, que perdeu um gol incrível nessa última rodada da Libertadores, e alguns de vocês também me perguntaram onde que o atacante está jogando, né? O atacante argentino que até em algum momento chegou a, por exemplo, ser especulado no Cruzeiro no final da última temporada. Quero falar com vocês também sobre o Judivan. Que história é essa de que o atacante estaria voltando para o Cruzeiro? Enfim, ele que fez uma publicação, um comentário no post do Marco Antônio que repercutiu bastante nas redes sociais. E para terminar esse vídeo, quero falar aqui com vocês também sobre a lista de relacionados e algumas surpresas, né, do técnico Paulo Pezzolano para esse confronto de amanhã, no sábado, 7 horas, diante a Chapecoense. Mas só antes de começarmos a aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal. Estamos quase chegando a essa marca aqui de 33 mil inscritos e 300, então conta aí com a ajuda de todos vocês. Como de costume, né, vou mandar 2 salves nesse vídeo para 2 pessoas que comentou no vídeo de hoje de manhã, né. O primeiro salve vai para o Roger, que foi o primeiro a comentar. Muito obrigado aí, o Rogério está sempre aqui acompanhando meus vídeos. E o segundo vai para o Matheus Henrique, ele que é lá de Unai, Minas Gerais. Muito obrigado aí, Matheus, um abraço para você. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, que vai sair por volta das 11h15, no máximo 11h30, aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Então vamos assim para esse giro de notícias. Bom, quero começar o vídeo falando sobre a lista de relacionados do Cruzeiro para a partida de amanhã diante a Chapecoense, onde assim, o técnico Paulo Pezzolano já convocou e divulgou essa lista assim dos relacionados, com algumas surpresas, como por exemplo o atacante Rafael Silva segue fora dessa lista. Tinha até a expectativa dele fazer sua estreia contra a Chapecoense, mas que lembrando, né, ele já estava, chegou no Cruzeiro se recuperando de uma lesão e, no caso, seu recondicionamento físico, mas na minha opinião já pensei que ele já estaria à disposição para esse duelo. Não é o que vai acontecer. Enfim, o Paulo Pezzolano que relacionou 21 jogadores para esse duelo de amanhã às 7 horas na Arena Condá, e ele que, no caso, o Paulo Pezzolano tem algumas surpresas positivas na lista, como por exemplo o atacante Edu, né, que é uma notícia muito boa, deve inclusive começar jogando essa partida, e alguns outros jogadores de fora que já era de se esperar. Eu diria que não vai ter muitas mudanças em relação àquele último time, né, diante do Londrina. Acho que só colocar ali, por exemplo, o Edu, um ataque, quem sabe já, Luvanor e Edu. O Cruzeiro que ainda segue fora o João Paulo, o Fernando Canezin e o Felipe Machado, 3 jogadores que espero que voltem, né, o mais breve possível, até porque tem feito bastante falta. Por exemplo, na minha opinião, o Fernando Canezin nesse setor, né, de meio de campo. Enfim, tô curioso para saber a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que o Paulo Pezzolano vai com esse esquema de 3 zagueiros? Você acha que o Edu vai começar como titular? Tô curioso para saber a sua opinião aqui embaixo. Bom, mais um assunto que eu quero comentar com vocês é a respeito do atacante Ramon Ábila, ele que voltou aos noticiários essa última semana. Teve umas matérias interessantes, como por exemplo o site O Tempo e também alguns outros portais falando justamente sobre um gol dele perdido no duelo do Colón pela Libertadores. Enfim, o atacante que errou um gol bem incrível mesmo. Eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês darem uma olhada. Um jogador que assim, até alguns me perguntaram onde que ele estava jogando e tudo mais. Agora para vocês saberem, né, e nem eu sabia que ele tinha acertado com o Colón da Argentina. Jogador que tem 32 anos de idade, que estava livre no mercado desde quando seu contrato com a equipe lá da MLS, né, dos Estados Unidos, no caso o DC United, lá da capital Washington, onde ele fez 12 partidas, 3 gols marcados e voltou para o Colón nesse ano pela equipe argentina, que inclusive está disputando a Libertadores. Fez 12 partidas com apenas 2 gols marcados até aqui e uma assistência. No caso, o atacante Ábila, que eu aceitaria no Cruzeiro tranquilamente, tá? Até tem uma esperança de, quem sabe, né, no futuro ele venha defender o Cruzeiro novamente. Mas é um jogador que, desde quando saiu pelo Cruzeiro, teve passagens ali pelo Huracan no início de no final de 2017, jogou no Boca Juniors de 2018 até 2021, e essa curta passagem nos Estados Unidos, ficou 1 ano por lá, jogando nessa equipe do DC United e também pelo Minnesota United. Enfim, somando essa passagem no futebol dos Estados Unidos, foram apenas 22 jogos e 5 gols marcados. Enfim, lembrando que a última passagem dele pelo Cruzeiro foi até que muito boa, foi o último bom momento na carreira dele, naqueles anos pelo Cruzeiro. Em 2016, 12 gols em 28 jogos, e 2017,
13 gols em 32 partidas, só saiu mesmo porque o Mano Menezes não encaixava o Ávila naquele sistema tático. Mas enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você tem uma esperança aí, quem sabe aceitaria o Ramon Ávila de volta. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é a respeito do Judivan, e que história é essa que o ex-atacante do Cruzeiro está voltando. Enfim, ele que publicou isso, no caso, no comentário do Marco Antônio, que postou uma foto nessa última sexta-feira com a nova camisa do Cruzeiro, e dentre vários comentários, que lembrando, só podia comentar quem o Marco Antônio seguia, o Judivan comentou o seguinte, abre aspas: separa a minha camisa dessa que estou chegando, fecha aspas. E esse comentário dele tem quase 500 curtidas, isso no comentário da foto do Marco Antônio, né? Então você vê que teve uma repercussão bem forte nas redes sociais. E assim, esse estou voltando, até muitos já associaram a ele vir pro Cruzeiro e tudo mais, mas de cara eu já pensei que era, por exemplo, ele chegando no futebol brasileiro, então para reencontrar antigos amigos e tudo mais. Grande parte deles trabalham no Cruzeiro, né, ou jogam hoje por aqui, até porque ele foi revelado nas categorias de base da Raposa. Então, na minha opinião, foi isso, até porque é um jogador que, se fosse para ser contratado, só poderia ser registrado no meio do mês de julho, né, então, para que ele já estaria no Cruzeiro para ficar 2, 3 meses desempregado? Enfim, não acho que compensaria. Ele que, no caso, está num time chamado Nadur Youngstes, acho que é isso, enfim, bem difícil mesmo, lá do futebol de Malta. Ele que fez 2 partidas nesse ano, 2021-22, com 2 gols marcados aqui no futebol brasileiro. Ele jogou pelo Botafogo de São Paulo na reta final do ano de 2020, fez 21 jogos, mas apenas 1 gol marcado. A última boa temporada dele, né, foi, no caso, uma temporada razoável pela Tombense lá em 2019, onde ele fez 17 jogos, 5 gols marcados, depois foi emprestado para o Paraná. No início de 2020 ele chegou a jogar pelo Cruzeiro, né, fez 9 partidas, 1 gol, uma assistência no estadual, e foi emprestado para o Botafogo de São Paulo. Atacante que surgiu muito bem na base da Raposa, até foi especulado em alguns times gigantescos do futebol mundial, como por exemplo no Chelsea e tudo mais. Acabou tendo aquela lesão no jogo contra o Uruguai, na seleção olímpica, e realmente foi uma grande pena, né? Até porque, na minha opinião, o Judivan, o Vinícius Araújo, são 2 jogadores ali que poderiam estar vivendo um momento absurdo. O Judivan especificamente, né? Até porque caiu bastante a carreira dele nesses últimos anos, e é um atleta bem jovem, se você for ver, né? Tudo que o Judivan já passou, já fez, já jogou em vários times, e ele tem apenas 26 anos de idade, centroavante, ponta esquerda aí, que eu acho uma boa opção, mas para jogar no Cruzeiro hoje, ainda mais agora com o Ronaldo e tudo mais, completamente descartado. Mas, né, como ele surgiu aqui no Cruzeiro, tem uma boa ligação com a torcida, desejamos sorte, né, para a carreira do jogador, e sabemos que tem um potencial enorme, assim como ele surgiu, né, no caso, na base do Cruzeiro. E o último assunto desse vídeo que eu quero comentar com vocês é a respeito do atacante Edu. E assim, qual que é a multa rescisória do atacante para tirar, né, ele aqui do Cruzeiro? Onde foi uma das perguntas do Everton Guimarães no programa da Rádio 98 FM, onde chegou num ponto que ele perguntou, né, qual que seria, até mesmo para tranquilizar a torcida do Cruzeiro, de qual que seria, por exemplo, a multa rescisória. Não especulou o valor e tudo mais, mas assim, pelo que sabemos, até mesmo o Nicola falou a respeito do salário do jogador, de 90 mil reais por mês. E assim, para tirar ele, por exemplo, igual foi o Vitor Roque aqui do Cruzeiro, o Daniel Júnior, se quisesse tirar, teria que pagar 2.000 vezes o valor desse salário. Então seria 180 milhões de reais. Mas a grande questão é que alguns, no caso, grande parte dos jogadores assinam com uma multa rescisória ali, que dificilmente é revelada, e que do Edu não foi confirmada, mas tem uma especulação entre 60 a 100 milhões de reais, que não quer dizer que o Cruzeiro vai receber isso. Até o próprio Everton Guimarães falou que era uma multa alta, que deixou a torcida tranquila, não divulgou nenhuma hora o valor, mas que é um valor bem alto e que nenhum time vai pagar isso, mas é uma garantia de que, por exemplo, se um time chegasse e quisesse pagar, sei lá, 5 milhões de reais, 6 milhões de reais no Edu, o Cruzeiro ficar com as mãos abanando, né? Então isso não vai acontecer, e se acontecer vai ser um caminhão de dinheiro, né, que seria muito bom para o Cruzeiro, e que o Edu realmente, se perdesse o jogador por agora, seria bem complicado ter um jogador para repor, né, o Edu, que até aqui tem 11 gols marcados, uma assistência em 14 partidas, uma média de quase uma participação em gol por jogo, uma média excelente, 15 jogos, né, 11 gols e uma assistência. Temporada passada ele jogou pelo Brusque apenas na Série B, com 33 jogos, 17 gols marcados e uma assistência. Enfim, até mesmo tem algumas especulações de que, por exemplo, Fortaleza estaria interessado no jogador, mas nada disso avançou. Eu acho que nesse ano não precisa nem ficar preocupado, porque o Edu deve continuar aqui no Cruzeiro, e se for aparecer uma proposta, até por ele ter 29 anos de idade, acho que os times mais interessados seriam do futebol árabe, né, e tudo mais. Aí o Ronaldo teria que avaliar para ver, por exemplo, se compensaria liberar ele para um caminhão de dinheiro
ou não. E até mesmo nessa entrevista o Edu foi perguntado sobre o contrato dele, que ele confirmou que o contrato que foi mantido pelo Ronaldo, né, é o mesmo que ele assinou na era que estava aqui o Luxemburgo, o Alexandre Matos, quando ele foi comprado, né, do Brusque por 600 mil reais. Então os mesmos valores foram mantidos, né, o seu empresário que confirmou, de acordo com o Edu nessa entrevista lá no dia 25 de dezembro, que ele ia se apresentar normalmente no dia 2, então dando essa tranquilidade que ele iria continuar aqui no Cruzeiro e que deu muito certo, né? Enfim, deixa aqui a sua opinião nos comentários, quanto que você acha que seria um valor que você aceitaria o Edu sair aqui do Cruzeiro no final do ano, por exemplo. Estou curioso para saber a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Aqui na tela final agora eu vou deixar esse vídeo aqui onde eu falo a respeito do caso envolvendo o Guzmán, o que o presidente do Cruzeiro não disse a respeito desse caso, para lá dar uma olhada. E também no vídeo de hoje de manhã, será que o Daniel Júnior corre o risco de sair? O Cruzeiro pode mandar as partidas no Mané Garrincha, enfim, para lá dar uma olhada nesse vídeo. Vou deixar tudo aqui aparecendo para vocês. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no nosso canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!